Meu nome é Lincoln Rosto de Souza e hoje nós vamos para a aula 2 do nosso curso de Java. O que nós aprendemos na aula passada? A história do Java, aplicações, a gente aprendeu também a programar em Java utilizando um editor de texto, um terminal, tanto para Windows quanto para Mac, os conceitos básicos de Java, onde também mostra também onde é a programação feita no Java, onde é utilizado nas plataformas e dentre outros. Os conceitos, o início da orientação a objetos em Java, que nós iremos aprofundar nas próximas aulas, e a programação em Java utilizando um editor de texto e no console do sistema operacional, que no meu caso foi no macOS. E o início só para vocês terem uma pequena noção, tudo bem? E o que a gente vai aprender hoje? A definição de uma IDE, alguns exemplos de IDE para Java e a programação em Java em uma IDE. Alguns conceitos básicos também eu vou estar aprofundando, vou estar informando, vou estar auxiliando e informando para vocês como funciona. E com isso nós iremos começar a nossa aula de hoje. O que basicamente é uma IDE? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, uma ferramenta que fornece recursos e funcionalidades para auxiliar no desenvolvimento de um software. Ela geralmente inclui um editor de código-fonte com recursos, por exemplo, correção de sintaxe, autocomplete, verificação de erros e formatação automática. Além do editor, ele também pode fornecer um depurador, que ele permite executar o código passo a passo. Inspeciona variáveis, encontra erros de lógica. Ele pode ter recurso de gerenciamento de um projeto. Ele ajuda a organizar e estruturar um código-fonte. Ele auxilia você também a gerenciar, mostrar onde fica aquele recurso. E outros recursos também é ferramenta de versionamento, como integração, tipo GitHub, algum outro local de armazenamento em nuvem, gerenciamento também, testes, feitos de documentação, suporte e tudo mais. Ela é projetada também para oferecer um ambiente de trabalho completo, integrado, simplificando o processo de desenvolvimento de software, aumentando a produtividade e fornecendo ferramentas poderosas para o desenvolvedor. Ou seja, a ideia é você consegue colocar todo o seu código nela, além dela auxiliar você passo a passo, mostra se está certo ou está errado o seu código, aonde você pode colocar. A ideia também, ela também fornece para você a questão do desenvolvimento visual, ou seja, o que aquele código vai fazer? Vai fazer uma aplicação em cima de uma tela, por exemplo, também. Mas hoje nós não vamos trabalhar com essa parte, apenas a parte da ambientação da IDE no Java, ok? Quais são os exemplos de uma IDE que nós temos no nosso dia a dia? Não só em Java, mas também em diversas linguagens como C, C++, C Sharp, Delphi. No caso, Delphi é uma linguagem orientada a objetos do Pascal. Nós também temos diversas linguagens também em Python. Então, estamos mostrando para vocês que tem o Visual Studio, que é da Microsoft, assim como o Visual Studio Code, que é o editor de texto e uma IDE para programação e lógica, NetBeans, que ele é utilizado normalmente para Java ou para C, Eclipse, que também é para Java, o IntelliJ também é um ambiente de desenvolvimento da fabricante da JetBrains. O PyCharm é o mesmo pacote, só que a diferença entre o IntelliJ e o PyCharm é que o PyCharm é em Python e o IntelliJ é em Java. O Selenium também inclui esse pacote, só que é apenas para a linguagem C. O CodeBlocks também é para a linguagem C e temos muitas outras opções. Aí agora eu vou mostrar para vocês como pegar esse mesmo código que nós fizemos na aula passada dentro de uma IDE. Então vamos lá.
vamos pegar o código, essa primeira parte. A mesma ideia lógica da aula passada, tá? E aqui no meu caso eu vou utilizar o Eclipse, que é uma ferramenta de desenvolvimento muito prática, tá? Não vou ensinar vocês como instalar. Vocês conseguem procurar na internet. Caso precisem ou tenham alguma dúvida, deixe nos comentários que eu posso estar indicando algum local de referência interessante, tudo bem? Eu instalei uma JRE aqui, no caso, para o Java executar no meu software. Coloquei uma source também para executar os projetos dentro dela. E temos uma pasta que eu criei chamada teste. Como a gente vai executar aquele código aqui? Vamos apertar com o botão direito, New Class. No caso aqui, vocês precisam colocar o mesmo nome que está lá na variável. Então, Hello World. Você tem a opção de colocar aqui também, já para ele criar para você o Public Static Void, igual a gente informou aula passada. No caso que eu só peguei o código, nós vamos apenas finalizar, certo? Porém, ele criou para você aqui o Public Static Void. O que nós podemos fazer agora? Apagar esse aqui. O packet ele vai se manter, porque ele vai pegar de acordo com a pasta. E vocês precisam salvar. Aqui embaixo nós temos um console, tá? Se nós clicarmos em executar, opa, deu um erro, só um momento. Certo, executou. Salvei. E agora, executou, apareceu Hello World. É um console do Eclipse que ele mostra para você o código. Vamos até alterar só para vocês entenderem. Aqui, então vou colocar aqui, por exemplo, meu nome. Meu nome é Lincoln Rutes de Souza. Vamos salvar, sempre é bom salvar. E vamos executar. Meu nome é Lincoln Rutes de Souza. Vocês já perceberam um pouco que a ideia ela simplifica e melhora o dia a dia do programador, certo? Sem ocorrer aqueles problemas da gente salvar o arquivo, salvar uma classe, salvar o arquivo Java e executar. Né? Vocês viram que é apenas criar uma pasta, colocar todas as bibliotecas bonitinho e ele roda normalmente. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar para vocês o conceito de variáveis. O código em Java não é apenas esse escopo. Ele pode utilizar diversos recursos. No caso, uma variável é um elemento fundamental na programação, que ela armazena um valor, uma referência a um valor de memória do computador, e ela é um nome de identificador associado a uma posição de armazenamento, onde o valor pode ser armazenado, recuperado, modificado durante a execução do programa. As variáveis são usadas para armazenar dados temporários ou permanentes em um programa. Cada variável tem um tipo de dado que determina o tipo de valor que pode ser armazenado nela, como números inteiros, número de ponto flutuante, caracteres, cadeia de caracteres, booleanos, no caso true ou false, que é verdadeiro ou falso, dentre outros. No Java, quando vocês declararem uma variável, é sempre necessário colocar o nome e o tipo, ok? Então, eu mesmo disponibilizei um código para vocês. O escopo do código é o mesmo, é uma classe de exemplo pessoa. O public static void main string arg mantém. Apenas aqui dentro nós colocamos uma variável, no caso a idade de uma pessoa, que é 25, e o tipo dela, que é um inteiro. No caso pode ser int, float, que é no caso para número com vírgula, e dentre outros que também eu posso estar disponibilizando para vocês quais tipos de variáveis nós temos. No caso do nome, no caso que eu coloquei um exemplo como João, ele tem que colocar diferente de int, porque o int é um número que você coloca. A string seria caracteres, certo? Sempre colocando aspas
porque senão ele vai dar erro ou ele vai executar de forma incorreta. E aqui embaixo eu só estou apenas colocando o que eu vou pedir para ele. No caso aqui, ele vai aparecer na tela para vocês lá no console o nome que eu escrevi, no caso o nome mesmo, né? 2 pontos, e o nome que foi ali, que no caso, João. E aqui a idade, no caso, a idade mais a idade. Então vamos pegar o código e fazer o mesmo procedimento aqui. Botão direito, New Class. No caso, conforme eu falei, vocês têm que fazer a mesma coisa, no caso, exemplo, pessoa, sempre respeitando também a questão de maiúsculo e minúsculo. Então, exemplo, pessoa, e vamos finalizar, certo? Ó, vocês já repararam novamente que ele criou uma classe, pegando o mesmo nome, salvando, tá? Sempre salvando. Aqui ele vai estar em vermelhinho, mas isso aqui é apenas um comentário, só para mostrar para vocês também, que também nós temos como comentar no código que você está fazendo. Ou seja, aperta aqui, ele já comenta. Quando você executar, ele não vai aparecer, tá? Salvando, vamos executar novamente o nosso código. O nome dele é João, idade 25. Vamos alterar novamente aqui o meu nome. Lincoln Souza. E a idade, estou falando a minha idade, 26 anos. Certo? Então, esse é um exemplo prático de como executar o código em Java utilizando variáveis, tudo bem? A variável, no caso aqui, ela é local, ou seja, dentro dessa classe ela vai executar essas variáveis. É possível a gente colocar a variável global? É. No caso, você tem que colocar aqui fora e ter outras classes aqui. Com isso, você consegue chamar essa mesma variável aqui e consegue executá-la lá embaixo. Que mais para frente pode ser sim aprofundado no nosso curso, ok? Então, vamos aqui ao exemplo 2. Peço desculpas que está meio... que tá aqui, vamos... Esse código ele está bem pequenininho por causa da... No momento de nós criarmos o PowerPoint, ele não permitiu muito grande, mas vamos lá. Botão direito, New, e no caso aqui, exemplo, variáveis. Vamos finalizar, mesma coisa, Ctrl V. Só mostrando para vocês um tamanho maior. Ele vai fazer a mesma coisa. Aqui no caso eu já dei uma melhorada no código. É um exemplo só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? O que eu fiz aqui? A idade é 25 anos. No caso aqui a variável double, que é números com ponto, deu 1,75. É possível colocar essa altura em cima do int? É, mas ele não vai dar o número inteiro. Número com vírgula, desculpa. No caso ele vai dar ou 1 ou 2. Aí o código vai definir para você aquela questão de arredondamento, truncamento e afins, ok? Uma string com o nome João e um booleano. O que seria o booleano? Booleano tem apenas duas opções. Que nesse caso aqui é true, que é verdadeiro, ou false, que é falso, certo? Aí aqui nós vamos printar a mesma coisa. No caso aqui, ele vai printar se ele é verdadeiro ou falso. Se ele é estudante, se é sim ou não. Aqui eu criei outra variável, que no caso ele vai pegar aquela idade lá em cima do 25 e vai somar com 10, que no caso aqui embaixo ele vai aparecer 35 anos. E a altura para centímetro. O que seria isso? Ele tem 1,75, certo? Ele vai multiplicar por 100 e nós vamos ter a altura aqui em centímetros. Então, ou seja, ele vai mostrar para você de uma outra forma. Só mostrando também, nós temos variáveis também
que atribui também as coisas, ou seja, no caso mais ele vai somar, o menos ele vai subtrair, o asterisco ele vai multiplicar, e o barra, que seria esse barra aqui apenas uma vez, ele vai dividir, ok? No caso, vamos salvar, executando novamente, ele vai mostrar aqui para nós o nome, João, conforme a variável, a idade 25 anos, se ele é estudante, no caso aqui é true, por causa que nós definimos aqui como true, e a idade 35 anos. Altura em centímetros. Aqui no caso, se eu quiser colocar mais alguma coisa após o final da variável, posso, colocando sempre entre aspas, tá? E sempre utilizando o botão de mais também para ele somar e a variável entender que ele vai ter mais coisas além do que está definido. Se você colocar isso aqui vai dar erro, ok? Então no caso eu posso até dar uma melhorada nisso aqui, ó. Aqui no caso pelo fato de ser centímetros, então cm, ok? Ó, atualizando, colocando um espaço aqui para nós entendermos melhor. E ó, 35 anos, 175 centímetros. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar para vocês como que você consegue fazer com que o teclado ele informe dados para vocês. Ou seja, o usuário vai digitar alguma coisa e não definir na variável o que a variável vai fazer. Ou seja, a variável vai assumir um dado que o usuário digitar. O procedimento é o mesmo. Vamos apenas só pegar o código e mandar lá no Eclipse novamente. Só recapitulando, o nome é sempre o mesmo. No caso aqui, exemplo idade, botão direito New Class, exemplo idade maiúsculo, clique em finalizar e vamos apenas colocar esse código, certo? Salvando. No caso aqui, nós temos uma variável scanner. O que seria esse scanner? Ele vai escanear o que o usuário digitar no teclado. Então, para isso, a gente precisa importar essa biblioteca aqui, chamada Java Util Scanner. Ok? Com isso, nós vamos fazer aqui com que o scanner, que é a variável, seja um novo scanner, ou seja, ele vai criar um objeto para ler a entrada do usuário. Aqui é a mesma coisa, ele vai printar, ó, por exemplo, a idade da pessoa e eu defini uma variável de idade. O que seria isso? Ele vai definir com que o scanner vai definir para você, tá? Então, no caso, scanner, que é a variável que foi criada aqui em cima, tá? Ponto next in, ou seja, ele vai atribuir o que o usuário digitar, tá bom? Colocando aqui no system.out.println, ele vai mostrar a idade da pessoa. Scanner.close, porque ele vai fechar o que ele pedir, ou seja, porque se você colocar isso aqui, ele vai fechar, ele vai manter o objeto aberto, o usuário vai digitando, 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 e vai consumir muita memória, ocorrer travamentos e tudo mais, né? Então, vamos colocar a idade da pessoa aqui, vamos supor 30. Qual que é a idade informada? 30 anos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Hoje é isso mesmo. Nas próximas aulas vamos estar informando mais conceitos de variáveis, mais ferramentas, um conceito melhor de orientação a objetos, tá bom? E é isso. Muito obrigado e até a próxima.